Primeiramente, obrigado pelo convite e vim bater um papo aqui com os senhores e senhoras. Eu quero fazer uma breve apresentação do que a gente faz. Sou engenheiro agrônomo de formação, especializado em mercados agrícolas. Eu sou consultor do Canal Rural. Quem assiste o Canal Rural no Mercado e Companhia, a gente fala lá duas vezes por semana. Geralmente quando tem abacaxi para descascar, né? Quando tem despencada de preço, agora tem que salvar o produtor. Nós temos um escritório de consultoria no agronegócio, mas a parte que eu mais gosto, eu sou que nem lá no Mato Grosso eu digo que sou um grande produtor do Paraná. E nos outros lugares eu sou um pequeno produtor do Paraná, que eu estou conseguindo fazer a Arca de Noé. Eu tenho 180 hectares no sul do Paraná. E eu vi que foi sorteado a erva mate aqui. Eu tenho 6.000 pés de erva mate. Não é grande coisa, mas já é uma lavourinha. No sul do Paraná não é as terras que vocês têm aqui planas, espetaculares. Esse latossolo, nós temos um solo misto. É um solo onde se planta batata e fumo. É um solo mais leve, é um solo que tem que ser mais cuidado, tem mais areia. E nessas áreas eu sempre tenho de 80 a 120 hectares de lavouras. E mais ou menos 60% dela é soja, ou seja, a gente planta soja no verão, que nem aqui. Planta trigo no inverno, aveia, feijão no verão, milho. A nossa lavoura de trigo no ano passado, que o mercado do Paraná e do Brasil e do Paraguai do trigo foi bem fraco nessa última safra de trigo. E o nosso trigo, para ajudar, teve 6 chuvas de granizo nele. E uma na semana da colheita. Então, mas você reza bastante, né? Você é um cara que está bem visto. Mas foi a primeira vez na história nossa de lavouras, de quase 30 anos, que nós tivemos perdas graves aí com o clima. E eu quero pegar carona no que o Calegari mostrou, porque ele mostrou o aquecimento global ali, né? Ele foi mostrando o molde. E eu quero dar continuidade do aquecimento global. É que lá no passado, se apontava o consumidor no futuro, quando chegar no ano 2000, imagine quantos anos atrás, o futuro era o ano 2000. Quando chegar no ano 2000, o ser humano vai pegar um comprimido, pega esse comprimido com um copo d'água e está feito o dia da alimentação dele, não precisa mais nada. Esse era o passado do pensamento que seria o futuro. E quem planta feijão fica careca. No dia que vocês começarem a mexer no feijão, aí vocês vão ver que aqui vai ser, vai ficar careca. Um mês você vende a R$300, no outro está 100. Ô louco! Mas é assim. E lá no passado, esse meu professor dizia assim: então você vai chegar no futuro, vai consumir um comprimido e um copo d'água. Esse é o futuro da humanidade. Então você pega um jovem naquela época de 1700 e pouco, e olha, mas você vai ser no futuro, você está estudando plantas, para quê? Você vai ter que trabalhar com o comprimido com a água. E nós chegamos no futuro, e aquele medo do passado, que dizia no futuro, no ano 2000, o mundo vai acabar, também não acabou. O mundo não acabou no ano 2000. E nós estamos no futuro. E no futuro se come mais. E cada vez vai comer mais. Porque existe um fator importante no ser humano. E eu falo de experiência própria. O ser humano, quando ele vai engordando, então vamos dizer assim, vai crescendo para os lados, ele vai sentindo mais fome. E quando o gordinho come mais, ele fica alegre. E é comprovado cientificamente que o cérebro fica animado quando você come bem e come mais. Então é difícil, por isso que é difícil emagrecer. Eu estou tentando emagrecer faz 47 anos. E não consigo.
Porque se começa, vai numa churrascada, barbaridade. É só ver, o pessoal chega ali fora, pega 2, 3 chipas e vai, já vão pôr no bolso para não perder tempo. Esse é o ser humano do mundo. Nós somos produtores. A China aprendeu a comer há menos de 20 anos. Há menos de 20 anos a China não importava 1 grão de soja. E hoje ela vai importar 95 milhões de toneladas. Esse ano de 2017. A Índia chegou a 1,5 bilhão de pessoas agora em julho. Ela igualou a população da China. O mundo hoje, nos novos registros atualizados, já tem mais de 7 bilhões de habitantes, que nascem com boca. Então o nosso negócio é colocar para dentro da boca. O que ele comer no mundo? E aí que está o nosso negócio, que é o negócio do futuro, do presente e do passado, em qualquer época. Não adianta, vai ter evolução de tudo, mas o ser humano vai continuar comendo. Alguns vão comer melhor, outras coisas mais nobres, mas vai continuar comendo. Só que nós vamos ter que, seguindo o que o Calegari fechou, a área climática. E essa a gente não manda. Nós estamos na era dos extremos. E segundo estudos da NASA, não é nem puxar nem para os mais extremistas da ecologia, daqueles que dizem que vai derreter os polos, nem do nosso filósofo o Lula. Nós temos lá no Brasil um filósofo chamado Lula, que na Conferência Mundial do Clima, lá em Paris, ele explicou o planeta e o clima, e os problemas das enchentes e da falta d'água. Se o seu planeta fosse quadrado e não redondo, a chuva espalhava direitinho e não tinha problema. E daí o nosso filósofo Lula foi aplaudido lá pelos cientistas. E na realidade, essa é uma matéria da Veja do Brasil, nós estamos na era dos extremos, e a NASA aponta que o mundo evolui climaticamente. É como já se aponta, por exemplo, o meio da Amazônia já foi mar, e hoje é floresta. O mundo evolui de ciclos de 200 em 200 anos. Não é da noite para o dia que acontecem as coisas. E seguindo a filosofia que o Calegari mostrou, a NASA declarou 2015 o ano mais quente da história. E realmente está esquentando. Só que o mundo climático, ele começa na Ásia e na Oceania. E o final do ciclo e a volta climática do que dá no planeta, o final dela é no centro-oeste e norte do Brasil. Ele dá o giro no mundo todo e o clima chega no norte. Por isso que você fala, as frentes frias que vêm da Amazônia e blá 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 blá, porque é o ciclo mundial dos ventos. Então nós somos o último lugar do planeta onde o clima afeta. E o hemisfério norte é o que está mais sentindo. O mundo está esquentando. E olha, mais uma esquentada. Outro fator importante. Isso deu uma esquentada na cadeira, né? Tem aquela cadeira que tem o fio elétrico embaixo e encostou. O que é mais importante, que nem a NASA aponta, é que os maiores problemas de clima, eles ocorrem entre os meses de maio a setembro. E é a época que está mais concentrada a produção do hemisfério norte do mundo, onde tem mais gente. O julho do ano passado foi o mês mais quente da história, desde 1880 que tem. Agosto bateu o recorde, superou do ano passado. Esse ano também. Pelo terceiro ano consecutivo, 2016 foi o ano mais quente da história. Ou seja, essas limitações que está tendo na safra da China, obrigam os chineses a vir para o mercado. O ano passado os chineses chegaram à conclusão seguinte: lá nos idos de 1940 e pouco, 50 e pouco, na era de um cara chamado Mao Tse Tung na China,
Eles passaram por um período de seca de uns 4 anos. Naquela época a China perdeu mais ou menos umas 40 milhões de pessoas que morreram de fome. Por causa da seca, não tinha comida. E a China criou um projeto naquela época de a China do futuro. No futuro nós temos que sair para ser um país rico e não pode ter fome, e nós temos que ter alimentação suficiente para todo mundo. E o projeto veio até o ano passado. E no ano passado o governo chinês chegou à simples conclusão: olha, nós chegamos no futuro, já somos a segunda economia do planeta, estamos só atrás dos Estados Unidos. Em pouco tempo nós vamos passar os Estados Unidos. E vão. Porque eles têm 1,5 bilhão de pessoas hoje, os Estados Unidos têm 320 milhões. Lá na China hoje já tem 300 milhões da classe média, ou seja, tem uma população americana na classe média. Então o poder aquisitivo maior. Gigantes das empresas do mundo são chineses. Eles chegaram à conclusão no passado: não, o jeito que está aí não dá certo mais, porque aumentou o custo interno, nós temos que subsidiar a agricultura. A China é um país que produz muito. O milho, o produtor chinês do norte da China, recebe 350 dólares a tonelada. Já pensou aqui no Paraguai 350 dólares a tonelada do milho? Dá para ganhar dinheiro ou não? Lá na China é esse preço, vamos para lá. O problema é que tem 4 hectares de média por lavoura, que daí 350 dólares também não dá dinheiro. E o ano passado o governo americano entrou na justiça, na OMC, contra a China, por causa do subsídio. E o governo chinês já estava nas mudanças. Já nós vamos pegar e começar a reduzir as áreas agrícolas, que nós já vamos mostrar aí. Porque nós chegamos a um ponto, e nós somos a segunda economia do mundo. A China tem mais de 5 trilhões de dólares em divisas, reservas. Então nós temos dinheiro para ficar muitos anos importando sem problema nenhum. Então nós não precisamos ser autossuficientes em comida. Desde o ano passado eles pararam o projeto. Só vamos produzir que nós somos eficientes. Que existe um fator bem simples. Eles descobriram no ano passado: o cidadão em qualquer lugar do mundo não passa fome se tiver uma coisa só. O que ele precisa ter para não passar fome? Dinheiro. Tendo dinheiro em qualquer lugar do mundo, come. Não passa fome. Bem na época da Bíblia lá, de Jesus Cristo, tendo dinheiro, ele não passava fome. E os chineses, como têm dinheiro e vão continuar tendo, eles entraram nessa linha de reduzir safra. Por quê? O norte da China está virando deserto. Essa é uma foto de satélite. O problema climático dessa evolução, as chuvas não estão estrando, elas estão chegando no sul e não chegam no norte da China. Nessa safra eles têm quase 2 milhões de hectares a menos de milho. A safra está andando. Por que eles importam tanto? Cada ano que passa 6, 8, 10 milhões de toneladas a mais de um ano para o outro. Porque estão comendo mais e não conseguem produzir. E a tendência é reduzir a safra. E esse problema eles estão tentando resolver. A China plantando árvores no norte da China. O solo chinês, em geral, é um solo misto. Metade areia grossa e metade areia fina. Esse é o solo chinês. Esse é o maior importador de alimentos do mundo. E o projeto dos caras é plantar árvore para tentar barrar a desertificação. Eles não fazem propaganda disso aí. Não vê chinês falando que eles estão tendo... eles perdem entre 800 a 1 milhão de hectares por ano para o deserto. O Paraguai planta 3 milhões e pouco de hectares de soja. E eles perdem 30% da área total de um plantio por ano de área agrícola. Tem que ser melhorar a produtividade. Melhorou a produtividade. O arroz, produto que se come muito na China, na Ásia toda. A China, 20 anos atrás, plantava 45 milhões de hectares de arroz. Esse ano tem 27.
Há 20 anos atrás, a China colhia 100 milhões de toneladas de arroz. Agora, com 27, colhe 210. Só que chega uma hora que você está no limite do potencial produtivo. Que nem nós temos uma lavoura de milho lá da nossa área, que ela chegou aí há 2 anos a 16 mil quilos por hectare. O ano passado foi 15.500, esse ano ela foi 15.700 e chegou, estrangulou. E agora? E o que nós vamos colocar nela? Vamos benzer, vamos fazer alguma mágica. E a gente joga esterco, joga fosfatagem natural, lá tem uma usina de xisto, já testamos. Chega num momento que não se avança mais. Existe um potencial limitante. É que nem nós vamos chegando aqui, colhe 3 mil quilos de soja por hectare. Isso é uma mixaria. Mas quando você colhe 6, daí para frente é complicado. É que nem a safra americana que eu vou mostrar agora aí. O ano passado foi recorde histórico de produtividade nos Estados Unidos. O clima foi quase perfeito. E agora esse ano a lógica já era colher menos, porque dificilmente se bate recorde em cima de recorde de lavoura. Nenhum país consegue colher um recorde nesse ano e um recorde no ano que vem de novo. Tem que ter muito investimento, mas não consegue. E o que os chineses estão fazendo? Vão plantar árvore. Projeto, plantar 50 bilhões de árvores. Aqui no Paraguai tem menos de 4 milhões de hectares de lavouras. Só esse projeto chinês é 5 milhões de hectares de árvores. Tudo na China é muito. A grande questão, essa área já plantada. Como a chuva está demorando de 8 a 10 meses para chegar, nem árvore está indo para frente. Porque coincidiu o lugar do mundo que tem mais vento, mais falta d'água e solo misto, que é só areião. Então, depois que virou deserto, é difícil de reverter. É a mesma coisa, o pessoal que planta no mundo árabe, nos desertos. Você pode até criar uma lavoura no momento, mas você nunca vai ser econômico. Depois que você degradou, nunca vai voltar a ser econômico. É a mesma coisa, o produtor toca. Vocês estão num lado do solo e tal, vai durar uns 100 anos estragando aí para chegar ela virar uma área ruim. Mas se você continuar conservando, nunca vai estragar. Você pega na Europa, onde que o pessoal preserva o solo, estão plantando há 500, 1000 anos e continua. Só que nessa região já não continua. E daí eles já estão desistindo, que já se tornou um troço muito caro e não tem viabilidade. Porque o grande problema é levar água. Se a água não chega com a chuva, você diz, não, vou fazer uma irrigação, mas o rio mais perto daqui está a 700 quilômetros. Vou fazer poço artesiano, bombear água, é caro. Então não consegue. Esse é um lago da China, esse aqui é setembro do ano passado. Esse lago hoje está com 20% da água que ele tinha 10 anos atrás. Esse lago aqui, Poiuan, é um lago importante do sul da China que serve para irrigação de arroz. Há 10 anos atrás ele irrigava 25 milhões de hectares de arroz. E nessa safra ele está irrigando 12 milhões de hectares. Para ver como os mercados vão se abrindo. Já, mas por que está falando de arroz se não é nosso negócio, é soja e milho? Se o arroz for a $1 ao consumidor na Ásia, o quilo, quanto que é um quilo de arroz aqui no Paraguai? Também tem ideia? Aqui eu sei que pode passar mandioca. $1. Quando chega a $1, o consumidor da Ásia ele paga $1,50 o frango. E daí ele já começa a repensar a alimentação. Ele vai comer menos arroz, porque o arroz não consegue crescer a produção. E colocar mais um frango. Na China, esse ano está aumentando 2 ovos per capita. São 3 bilhões de ovos. No Brasil, com a nossa política, o Brasil está aumentando 4 ovos per capita esse ano. E daí o pessoal, o Brasil não cresce.
a demanda de ovos está aumentando em 4 por habitante. Porque aquele negócio de comer aquele montaréu de carne, agora não, arroz, feijão e aquele amarelão lá, aquele olhão em cima do prato. É demanda. Aonde está a soja e o milho? Está no ovo, está no frango. E o mundo está assim. E é por isso que esse aqui tem menos água para arroz, o arroz sobe de preço. O produtor de arroz na China recebe $500 a tonelada. Pro grão em casca. Veja como é que já está o valor. Está reduzindo as áreas. Olha o mesmo lago desse novembro do ano passado. Olha o tamanho do navio. O chinês não faz propaganda contra ele. No Brasil a gente vê que o produtor do Mato Grosso faz propaganda contra ele. Lá em Sorriso, eu falei esses dias. O produtor lá colhendo milho e fazendo uma montanha de milho, safrinha agora, na colheita, a céu aberto, lá em Sorriso, e mostrando para a televisão, saiu no Bom Dia Brasil, no canal local, caiu em todo lugar. O que acontece com o preço? O comprador senta e espera, diz, agora deixa o produtor vir sentar no colinho que nós vamos conversar. E na realidade eles esqueceram de falar um negócio. Essa montanha de milho vai ser embarcada para o porto na exportação em setembro. Por isso que não vai precisar colocar em silo, porque quando chegar em agosto vai descer para os portos de Santos e Paranaguá. E não vai chover até lá. Então mostrou a montanha, fez uma propaganda contra. Ao mesmo tempo era um milho que já estava negociado. Veja como é que que a gente tem que aprender como é que funciona o sistema, que assusta. O chinês não faz propaganda, que ele não tem mais água para as lavouras, e ele está perdendo área. O que ele faz? Ele vai lá e compra na hora que ele vê o preço baixo. A semana passada era atrasada, o mercado de Chicago estava melhor. Essa semana caiu, desde a semana passada, porque saiu o relatório, e os chineses fazia 2 semanas que não compraram nada. Compraram 2 milhões de toneladas de soja em 5 dias, porque o preço veio a 9,30, 9,40, 9,20. E há um mês atrás estava 10 e pouco. Eles ganharam $1 por bushel. Ele compraria a mesma coisa se tivesse se mantido a 10 e pouco. Só que agora ele aproveitou a oportunidade e comprou mais barato. E se daqui uns dias tiver a 10 de novo, ele vai continuar comprando. Mas se tem os momentos de baixa, ele compra na baixa. Porque o chinês, ele é chinês, mas não é burro. Mas nós comemos aqui 2 ovos a mais esse ano. E o ano que vem já está projetado em 2,5 ovos a mais. Porque a economia da China só vai crescer 6,5% no ano que vem. Então veja, o que é 6,5% na economia chinesa, que é importante para o nosso negócio aí, é importante para a cadeia da soja mundial. É crescer mais de $1 trilhão. $1 trilhão é a economia brasileira praticamente do ano. A economia brasileira é 1,2 trilhão. E eles crescendo num ano, de um ano para o outro, cresciam $1 trilhão. E como tem grande parte da população na parte ainda que come pouco ou quase nada, vai continuar passando gente para a área de comer mais. Vai melhorar o poder aquisitivo. Hoje, por exemplo, um chinês, a média do salário de um chinês já é 4 vezes maior do que um indiano. E a Índia chegou a 1,5 milhão de pessoas também. Só que a Índia agora está crescendo 10% ao ano. E a primeira coisa que acontece quando um país cresce, que é pobre, vai fazer o quê? Com o dinheiro. Quando o cara é pobre, pegou o dinheiro, vai fazer o quê? Mas é muito fácil de ver. Quando você chega no mercado aí, no supermercado, o pobre pega 2 carrinhos e começa a encher de tudo que é porcaria que ele vê. Mas isso está barato. E ele... O rico já vai fazendo regime, ele já vai pegando só aqui. Não, isso aqui, o rico com um carrinho, ele gasta 3 vezes mais que o pobre com 3 carrinhos. É os níveis de perfis. Mas para nosso negócio, ainda hoje, para o setor da soja e do milho, nós temos que ter bastante pobre passando para a área de alimentação.
Quando for todo mundo milionário, nós vamos ter que mudar de ramo e produzir outra coisa. Daí nós vamos ter que ter uma erva mate que seja afrodisíaca, que daí dá para vender ela bem cara. Então uma soja que estimula todos os apetites sexuais do ser humano e embeleza as mulheres. Porque tudo que vende, que embeleza a mulher, vende bem. E vende caro. Eu já vou mostrar um produto que está sendo produzido lá. Temperaturas no mundo. Um fator importante, que nós não temos praticamente esse problema aqui na América do Sul. A temperatura, 55 graus. Fevereiro do ano passado. É época de safra na Ásia. Se você pegar uma lavoura, qualquer que seja, e botar ela 50 graus quando ela estiver em floração, o que acontece com as flores? O temor do produtor americano não é seca nem enchente. É calor na época do florescimento. Por que eles ficam apavorados quando vem aí lá para o dia 10 de julho até o final de agosto? Que é a época do florescimento e início da formação de vagens. Você pegar um calor de 40 e poucos graus, perde a flor. Quando você chegou à soja, lançou o canivetinho. Esse ano eu estava em Goiás e deu um produtor, nós conversamos no jantar, lá perto do Rio Verde. Ele falou: eu tive uma propriedade que, mesma tecnologia, tudo a mesma coisa, a única diferença foi o plantio 15 dias mais cedo uma e 15 dias mais tarde a outra. E uma colhi 65 sacas, o outro 45. E ele tem alguma doença nova, alguma coisa mudou. E a gente brincando na conversa que eu tinha dado na palestra, ele falou: só que eu vou fazer um negócio que você falou de temperatura. Nós temos o controle de temperatura também na fazenda. E foi olhar no calendário lá, nos dias que estava no pico de florescimento da lavoura, que teve 45 sacas, a temperatura chegou a 44 graus. E a lavoura que colheu 65 não pegou nem um dia acima de 37 graus. E aí não tem o que fazer. E nos Estados Unidos o temor dos americanos é esse. É clima, calor. É por isso que o indiano está vermelho aí, está quente. Sensação térmica no Iraque, lá em Bagdá, 70 graus. É a água do chimarrão. Ele está tomando água quente na cabeça ali. O mundo está esquentando mesmo. E aí vai limitando as áreas agrícolas ao potencial da produção. Foto do satélite lá da Austrália. Veja a situação, os pivôs tudo secos. A área de manancial que abastece as lavouras, só um pedaço com área de lavouras aqui. A Austrália é nosso concorrente, nosso brasileiro e de vocês paraguaios. Porque a Austrália exporta grãos e exporta carnes, que é o nosso negócio. Olha as ovelhas da Austrália. Magrelas. Agora, nesse começo de ano, tendo que ser tratada por causa da seca. E daí quando você trata, aumenta o custo. E aumenta a demanda de comida. E os australianos estão tão azarados que agora no fim do ano, geadas pegaram as lavouras. Ou seja, você pega uma seca, depois da cor da seca, chega o inverno precoce e dá uma geada no lombo dos caras. E é assim que vai a agricultura do mundo. Campos de Julho, Mato Grosso, novembro de 2014. Olha os quero-quero aí. Tá calor aí ou tá frio? Só que nesse momento, novembro, é plantio. Então se você pegar um extremo de temperatura, na época que não está na fase reprodutiva, não tem problema. Mas se você pegasse aqui no final de dezembro, janeiro, você ia perder bastante. Então essa é a condição do clima. China, há um ano atrás, olha a situação dos caras. A China, nessa enchente, ela perdeu 2 milhões de suínos. A China é o maior produtor de suíno do mundo. A China normalmente tem 400 milhões de suínos. Eles consomem 60 milhões de toneladas de carne de suíno. A carne mais consumida no mundo é suíno.
Em 2017 deve ser consumido a 113 milhões de toneladas, o segundo é o frango com 107 e o boi perto de 90, 91. Essa é a produção. E daí não tem o que fazer. Tirando as matrizes para não nascer os leitões de morrer afogado, para manter a produção e demanda. E aqui começou a briga, né, que nem eu citei. Ó, os Estados Unidos levantou queixa contra a China. É que nem eu vou mostrar no final aí. Eu estive lá conversando com o Trump agora esse ano. Tem uma foto nossa lá. E quanto mais barulho ele fizer, que quanto mais ele mexer, melhor é para o pessoal aqui do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Porque ele está dando uma encrenca com a China. E a China já direciona as compras para a América do Sul. Porque nós, como concorrente com os americanos, vender soja e milho. O maior exportador mundial de trigo é os Estados Unidos, então é a pior safra da história deles. Também é um fator positivo. E aí a briga continua. Subsídios altíssimos em arroz, trigo e milho, que os chineses fazem. E o clima também acontece, acho que é no Paraná, aí no sudeste do Paraná. Agora em abril o produtor já arrisca plantar lugar que normalmente tem geada e feijão, né? Deu uma geadinha, ele perde. Em maio o feijão no Brasil foi a R$300 a saca. E daí o produtor, não, vou deixar para vender. Um produtor lá de Vacaria, do Rio Grande do Sul, ligou para nós, eu tenho um pouquinho de feijão, tenho 130 mil sacos, e tá 280, R$300. Eu falei, é bom vender, né? Tá bom o preço, dá lucro. Eu sou produtor de feijão, vendi a 160, o meu e a gente foi bom. Então nós vamos vender um pouco, vamos vender uns 50 mil, e vamos esperar um pouquinho. E agora, semana passada, estava 110. Daí ele ligou de novo e disse assim, agora se esperou até agora, já perdeu qualidade, porque a carioca já perde cor. E o mercado de demanda agora é só a partir do mês que vem. Que daí entra no vazio sanitário do feijão, e o produtor tem que até saber esse negócio, porque não há demanda de produto. O mercado de feijão essa semana já começou a reagir e tal, porque a gente falou segunda-feira estava 110. Eu falei, não adianta você vender hoje, espera um pouquinho. Na quarta ele me ligou, subiu 10 pila, já valeu a ligação. Mas quantos sacos você tem aí? Diz, ainda tem uns 45 mil para vender. Mas então se subiu 10 cada uma, não é 10 pila da ligação, você tem que me dar um pouco desse dinheiro. E essa é a flutuação climática. Não está pegando o som aí, não dá para apertar o... E quando a gente vê uma garoa dessa, eu tinha trigo ano passado, levou 6 chuvinhas dessa. Então tinha um projeto, o nosso projeto do trigo era colher 100 sacas de trigo com pH 82 acima, por hectare. Nós colhemos 43 sacas com pH, acho que deu 60 e pouco, foi tudo para a nação, em função desse negócio. Só que quando a gente vê, às vezes mostra na televisão, no próprio canal rural, que a gente lá está participando com eles lá, que mostra chuva de granizo, que esse não causa problema para o mercado, porque ele pega faixas e azar do que está embaixo. Às vezes pode ser eu, mas que nem aqui o cara aí que está aí, o cara que bombardeou. E não afeta, mas quando tem aquecimento, seca, altas temperaturas, ele não é localizado. Ele afeta as lavouras. A nevasca que teve no trigo americano no começo desse ano, na safra dele na primeira, e a seca na sequência, pegou quase todas as lavouras de trigo das grandes planícies americanas. E aí quebrou a safra. Eles estão colhendo a pior safra em 30 anos de trigo americano. E o mercado tem fôlego para reagir ainda mais. Eles só não reagiram mais, que os mercados em si, eles todos trabalham meio lineares.
Mas a hora que começar a ter mais demanda e o trigo americano não tiver oferta, ele vai puxar mais. Porque ainda é a colheita e é a hora de oferta. Daqui a uns dias vai começar a anunciar a oferta. Outra situação que a gente às vezes olha e veja a situação do produtor. Milho safrinha do Brasil. Por isso que o produtor tem que fazer a coisa na hora certa, no tempo certo. O produtor deixando de secar mais para colher ele seco, sem desconto. E já tinha passado até nesse caso. E hoje no Mato Grosso, em Goiás, na época da colheita do milho, o controle é rígido. O pessoal que trabalha recebe marmitex, as marmitinhas. A empresa que fornece geralmente a marmitinha é obrigada a levar todas de volta para não ficar lá. Que essa lavoura que queimou aqui, 12 mil hectares, eles até agora não sabem, que além de quebrar 12 mil hectares, quebrou 3 colhedeiras, quebrou trator. O cara não morreu ali, mas o trator que ele estava, ele teve que abandonar também. Porque é risco, só que não afeta o mercado, é uma lavoura que queimou. Então no mundo está que nem o gaúcho, né? Vamos tomar um mate, porque o mundo está com problemas de aquecimento global, regularidade das chuvas, e a gente não sente, porque aqui nessa parte do planeta, pegando desde do norte, passando no Rio Grande do Sul, o norte do Rio Grande do Sul ainda é uma área de risco, e entrando no Paraguai, centro-oeste brasileiro, Paraná e sudeste, é um dos lugares menos afetados pelo clima. Nas demais regiões do planeta está demorando para entrar chuva, está cortando cedo, está chovendo mais do que deve, na hora que é errado, que nem na China, aquela inundação. Na China normalmente chovia 8 meses por ano, agora está chovendo 4, só que o volume da água é o mesmo, e da enchente. No mercado global nós temos pouca coisa para comer. Olha, milho, trigo, arroz, soja e feijão, que eu coloco o feijão ali, que já é um pequenininho dos grandes. E não tem muito o que sair. O milho é o principal, o trigo é o segundo, o arroz terceiro e a soja vem quarto. E a soja vem sozinha porque é a única fonte de proteína que nós temos viável para tratar a população mundial. Então a gente olha aí a soja crescendo 100 milhões de toneladas em 6 anos. E consumindo tudo. E consumiria mais se tivesse mais produto. E daí a gente vai vendo o milho, cresceu para 1 bilhão de toneladas. E o uso do milho hoje está maior. Hoje já tem milho sendo usado na Argentina para produzir etanol. Inaugurou semana passada a primeira usina exclusiva de milho para a produção de etanol em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no Brasil. É a primeira e a única, porque lá no Brasil já tinha umas 4, 5 que faziam, mas são usinas de cana que usavam milho na entre safra. E o maior produtor disso é os Estados Unidos. Então a demanda para biocombustíveis. E o nosso amigo trigo, se a gente olhar, é o produto que não consegue evoluir no planeta nos últimos anos. Só que aumenta a população, aumenta o volume de consumo, aumenta o poder aquisitivo. Podia comprar mais e comer mais, mas não temos os produtos. Esse é um primeiro fator importante, que nós estamos numa virada de ciclo. Nós estamos numa virada de ciclo porque, produção 2012, 2013, 2,255 e consumo maior. A partir de 2013, 14, nós começamos a produzir mais do que comemos no global dos grãos. E agora nós estamos voltando chegamos no limite, né? Porque agora 2017, 18, nós vamos comer mais do que vamos produzir. Então nós vamos entrar no limite, porque a produção mundial cresceu. Só que agora o mundo está chegando no limite também. Nos últimos anos a gente viu o Paraguai avançou rápido na produção de soja. Saiu de 400, 500 mil hectares para 3 milhões de hectares em pouco tempo. E agora já está começando a dar no ritmo mais lento. O Brasil também saiu de lá de 15, 12, 13 milhões de hectares para 30 num pulo. E agora nessa safra vai passar de 33,9 para 34,5. Ou seja, vai ser um mínimo de crescimento. Para ver como é que está a situação. Esse não entrou. Tem como ver se ele está aí embaixo no vídeo?
Só dá uma encostadinha com a mão assim na terra do teclado. Não entrou, né? Então vamos para frente, deixa ele aqui. Olha o nosso amigo milho, 1 bilhão de toneladas. Quem produz o milho? O milho é um dos produtos que é produzido no mundo inteiro. E todo mundo também compra. Um dos gargalos, quem que compete conosco? Paraguai exportador de milho, Brasil exportador de milho, Estados Unidos exportador de milho, Argentina exportador de milho, Ucrânia exportador de milho. E aí começa o nosso, como é que esse povo vive, né? Quem produz? Oferta e demanda de milho, ó. Nós vimos de crescimento de produção e sólido. E agora nesse ano que nós chegamos ao preço mais baixo dos últimos anos aí. Vocês estão sentindo o preço do milho está baixo. Então nós chegamos no fundo do poço. Bateu. Agora nós estamos entrando numa fase em que a produção do milho, porque a safra americana já está no campo, já está definindo. Nós vamos estar numa fase em que nós vamos produzir mais, mas o consumo vai avançar ainda mais. Ou seja, vai faltar milho. E automaticamente nós começamos a reduzir estoque. Então, se a gente olhar Chicago hoje, a posição de milho hoje em Chicago, comparada com o milho do ano que vem, lá em agosto, setembro do ano que vem, ele dá 30 a 40 centavos por bushel a mais. Se a gente jogar em sacas, aliado a prêmios que vão ser melhores no ano que vem, ele está dando praticamente $1 a mais por saca. Ou seja, o milho que eu tenho agora comparado com o milho que vai ser do ano que vem, a nova safrinha vai valer $1 pelo menos a mais, já é o mercado de hoje. Então o produtor já pode planejar, não, mas o mercado futuro está me dando $1 a mais. Será que vantagem ou não? Esses dias atrás, há um mês atrás, em julho, vamos passar para a soja. A soja chegou nos portos brasileiros para maio e julho do ano que vem, R$ 78,80 para julho. Daí um produtor ou outro começou a fazer e tal, e pouca gente fez as contas, porque ele chegou a R$80 e o dólar estava 3,10. Ele não fez a relação de troca, porque os insumos em geral, tanto aqui como lá, em dólar. A soja é em dólar. Só que naquele momento o valor em reais dela está dando uma relação de troca maior. Então o produtor que fez as contas há um mês atrás lá, ele viu que ele precisava de 6 a 10 sacos a menos por hectare para comprar o pacote de insumos. E a minoria aproveitou. Porque daí começa aquela do produtor especulador. Ah, mas se está assim vai ser melhor. Mas se está assim eles vão pagar mais. O produtor tem que esquecer hoje desse negócio. Isso era na época que não tinha informação. Hoje o produtor tem que fazer relação de troca, se o preço está vantajoso. E a regra, lá no canal rural a gente falou o ano inteiro já. Sempre quando tem brecha a gente fala, o produtor tem que trabalhar com médias. Tem que vender em médias. Vou vender, deu lucro, está uma posição boa, faça uma média. Vendo 20%, 15%. E durante o ano ele vai fazer uma média melhor do que aquele que apostou a acertar numa mosca. Uns querem o molho da mosca. E depois a mosca passou para o outro lado, ele nem viu, ela passou pelas costas, ele nem tiro deu. Então, é essa a situação. Então, o nosso quadro, ele está saindo de uma fase de oferta maior. Mesmo que a safra americana agora está dando uma condição de chuvas mais regulares. A oferta e demanda do maior do mercado global, aí, que agora a China vai começar a aparecer. Então vinha a China produzindo tudo o que precisava. E a China com estoque gigantesco. Agora a China começou a olhar, primeiro eu não preciso ser autossuficiente em comida. Eu tenho dinheiro, eu compro. Segundo, para ser mais, para correr menos risco, o que os chineses fizeram? E eles compraram as maiores empresas do mundo e insumos também. Estão dentro das maiores trades do mercado global também. E são grandes financiadores da safra mundial. Ou seja, você coloca dinheiro na safra, coloca empresa de insumo, coloca trade para comercializar. Você não tem risco de ficar sem produto. Porque o medo deles é não pagar mais caro. É não ter produto para pagar qualquer valor. Então você tem que estimular, tem que fazer plantar, tem que fazer produzir para ter produto.
porque nós não podemos passar fome. Esse é o lema chinês, que é o maior consumo do momento. Então veja a situação do milho. Nessa safra, já a projeção é 215 milhões de toneladas, e o consumo 238. Eu acho que o consumo vai para 240 ou mais, e eles não colhem 210 milhões. Ainda tem estoque, mas a partir do ano que vem já vai começar a importar mais. E eles não têm medo de importar, porque eles sabem que tem excesso de produção no Brasil, tem no Paraguai, tem na Argentina. Eles estão estimulando a safra da Ucrânia para produzir mais. Então é uma maneira de abastecer. E o ucraniano, essa era uma colheita ucraniana, também não entra, né? Não tem como. Lá na Ucrânia, a maioria das lavouras são áreas pequenas. Mas o solo da Ucrânia é o mais fértil do planeta. Então a produtividade do milho é altíssima, 9, 10 mil quilos sem adubação praticamente. E eles estão lá no Mar Negro, ou seja, do lado da Ásia dos consumidores. E ainda tem hoje, se anda lá na Ucrânia, uma máquina que colhe, é uma estrutura de uma trilhadeira antiga que vai rodando e ela gira e colhe sem gastar combustível, sem motor, sem nada. As propriedades maiores, que são das cooperativas, lá, ela já tem maquinário, mas o produtor ainda tem esse estilo, é puxado por burro. Essa colheita tem 2 anos atrás. Mas o importante para o produtor não é puxar por burro, ou por trator, ou por avião. O produtor ele tem que ganhar dinheiro e preservar a safra dele para sempre. Eu vou fazer a minha lavoura. Então tem uma área que eu comprei no passado, era um pátio de uma serraria. Então na época dos 60, 70 anos atrás, era uma região coberta de pinheiros e ruas, e o pessoal tirou tudo a madeira. E daí tinha um pátio gigantesco que dava uns 10 hectares mais ou menos. E estava abandonado. Ninguém queria esse pátio. E era encostado numa área minha. E o cara que era dono morava em outra cidade. O cara estava no Banco do Brasil. E eu descobri e disse, ó, tem um terreno teu aí. Ah, tem um terreno aí que tem que dar um jeito de vender esse troço aí. Você não dá nada, só tem capoeira. E eu comprei do cara. Na época ele não queria nada. Então eu falei, ó, quanto você quer? Eu nem sei quanto que vale. 10 hectares, quadrinho. Eu te dou $2.000. Ele, opa, mas é bom? Dá para comprar um carro? Nós arrambamos só para ver como é que é aquela área do solo. Aquilo tinha sido pátio de serraria, de casca de madeira e tudo, por uns 50 anos. Estava totalmente compactado, só tinha aquela capoeirinha em cima. Hoje a fertilidade que ele trouxe é astronômica. É essa área que eu falei aí, que nós estamos com 16 toneladas de milho por hectare, quase sem investimento. Então, para ver que você tem que preservar. É um negócio que hoje, tá, e daqui a 50 anos, meus netos vão estar cuidando. E lá na Ucrânia é a mesma coisa, o solo dos caras já está sendo cultivado há 700 anos, com lavouras. E na China, na parte do norte da China, tem cultivo há 30, 40 anos. Quando deu algum problema de fome, que eles foram para plantar no norte da China, tiraram as florestas que tinha, e só que encontraram um solo arenoso, que é solo misto, aumentada a área grossa, aumentada a área fina, no lugar que tem mais vento do planeta, e aonde que o mundo está evoluindo, que não está chegando mais as chuvas. E não tem água perto para irrigação, não tem como tocar. Essa faz parte do mundo. Outra situação importante para nós, esse aqui, ó, esse ano a safra da União Europeia está prejudicada, é um dos piores momentos da União Europeia. Tem grandes perdas da safra de milho da Espanha, tem grandes perdas da safra da Itália, França, Alemanha, todo mundo perdendo por causa do calor. E aonde que eles apontam que deve ter importação recorde, no caso do milho, mais de 15 milhões de toneladas. Só para dar um exemplo, há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, se eu não estou enganado, o melhor preço de milho histórico vendido pelo Porto de Paranaguá, no Brasil, foi quando a Espanha precisou comprar milho no Brasil, entre os meses de novembro e fevereiro. O milho chegou a ser negociado a $320 a tonelada.
porque não tinha milho no mercado, e a Espanha entrou no mercado brasileiro agressivamente. E daí não é só Chicago que evolui, daí o prêmio disparou no porto. Naquela época o valor do milho em Chicago era 3 dólares e pouco, e o prêmio estava 300, ou seja, o valor do prêmio era igual ao valor de Chicago. Só para comparar hoje o milho lá em Chicago está na faixa de 3,30, 3,50, e o prêmio em Paranaguá é 50. Na época ele chegou a ser o valor do mercado de Chicago. Então, né, aconteceu um momento parecido com esse. Ninguém garante que vai ser a mesma coisa, mas a demanda nova apareceu, que vai vir no fim do ano em diante. A oferta e a demanda americana. A safra americana é menor nesse ano, aí, ó, 359 milhões de toneladas, no relatório semana passada. E o quadro americano já vai ser de ajuste. Por isso que o mercado já no ano que vem já vai ser melhor. Porque o maior consumidor de milho, o maior produtor, vai ter uma safra menor. E vai ter queda de estoque. E provavelmente vai ser menor o estoque que está apontado. Um dos fatores é a demanda de milho para etanol, olha a importância. Quase 140 milhões de toneladas de milho são usados para etanol nos Estados Unidos. E não tem volta, porque hoje a legislação americana coloca 8% de etanol na gasolina. O projeto dos Estados Unidos é chegar em 2022 usando 22% de etanol na gasolina. Talvez isso não seja atingido, porque agora esse ano o Trump fez um fator importante. Ele meio cortou a verba para o que ele é chamado etanol de terceira geração, que é o etanol de celulose. Então, continua só o etanol do milho, e o etanol de celulose não vamos bancar mais subsídios e dinheiro. Só que o do milho já se tornou viável. O etanol do milho, aí você pega uma tonelada de milho e dá 440 litros de litro de etanol. E sobra o DDG. E nos Estados Unidos não só sobra o DDG, sobra o óleo do milho. O óleo de milho é gordura, não é um amido, ele não vira álcool. Sobra o CO2 no processo. Toda a água com gás, refrigerante, é usado CO2 dentro. Da onde que vem isso? A maioria tomou refrigerante a vida inteira e nem sabe de onde que vem as bolinhas. Da onde que vem as bolinhas que está dentro do refrigerante? Quando você toma refrigerante, não sabe que é as bolinhas. Será que cria bolinha ali? Aquilo é gás carbônico, é o CO2 que está dentro. É da industrialização do etanol de milho. O maior fornecedor de CO2 do mundo é os Estados Unidos. Então veja, a indústria é bem versátil. Por isso que a demanda cresceu. Eles estão com 36,4 milhões de hectares, o ano passado foi 38, o rendimento diário vai colher menos. O clima está irregular. Ainda hoje nós temos uma projeção de 345 a 360 milhões de toneladas. O ano passado foi 384,5. Ou seja, é uma safra menor. Aí já é o primeiro ponto. Para quem vai planejar a nova safrinha do ano que vem. O que compete com a nova safrinha do Paraguai de milho do ano que vem? É essa safra do milho americano. Porque esse milho do Paraguai vai ser exportado depois do meio do ano que vem. Que é o milho americano que abastece esse mercado até o meio do ano. Se tiver menos, o mercado vai ser mais comprador. É por isso que o mercado já mostra uma cotação melhor. Só para mostrar na questão do milho, as exportações americanas estão em 56,4. A projeção é fechar o ano com 56,5. Ou seja, já está praticamente dentro de 100% e ainda falta algum tempo para fechar o ano comercial. Já embarcaram 54,5 e vai exportar tudo. Como é que está a safra americana? Essa que comanda o mercado aí. Ó, 97 floração. Aquele momento que a gente esperava, que a gente sonhava, que desse aquele calorão de lascar e derrubar a flor, fazer perder produtividade, é florescimento. Se desse aquele 40 e poucos graus, quando chegou ali agora praticamente 100%, esse fator de derrubar flor de milho não tem mais. Já não perde mais por calor. Ainda perde alguma coisa se tiver seca extrema, porque está formando as espigas. E o enchimento de grão. Só que o solo americano é um solo de banhado. É um solo que foi drenado, tem um lençol freático raso. E nesse momento as plantas já estão com a raiz lá embaixo. Então tem que ter muita seca. E como choveu esses últimos dias, se tiver mais chuvas mais 2 semanas, a gente não adianta mais torcer que vai quebrar a safra.
ela vai ter produtividade menor, porque já veio com problema, mas não vai quebrar. As condições da lavoura são inferiores do ano passado. O ano passado tinha 74% de boa excelente, essa é a lavoura boa, e esse ano não. Outra situação importante e positiva para nós é essa meta nova aí de uso de biocombustíveis. Ou seja, na era do Obama largou aí entendeu? O pessoal, o Trump chegou, vai acabar com os biocombustíveis porque ele é a favor do petróleo. Não mudou nada. O Trump é nacionalista. E nacionalista quer o quê? Que a produção interna seja o máximo, importe quase nada e exporte. Por que tem briga com China? Porque a China vende um monte de coisa dentro dos Estados Unidos. Como é que você vai atrapalhar um mercado que é do etanol americano, que é feito pelo produtor americano, e mais de 70% dos produtores americanos são do Partido Republicano, que é do partido do Trump? Você não vai contra os caras. O lobby do setor agrícola americano é o lobby dos republicanos, não é dos democratas, que era do Obama. É mais um fator político, que aí acaba beneficiando o geral, né? Se usar mais milho para etanol, mais, aqui é o biodiesel, 2,1 bilhões de galões, é mais soja para biodiesel, mais óleo, mas eles começaram a safra assim, e andou assim, ó, já tinha sido plantado, depois estava desse jeito, no começo da safra, e aí veio, no fim de junho, as lavouras, tá feia, quebrou a safra dos caras, mas veio inferior que o ano passado. Olha o milho, agora no mês de junho, a soja, daí o pessoal olha assim, mas está rachando o chão ali. O lençol freático dos caras é raso, e eles têm um solo que normalmente quando dá uns dias de calor, ele seca e dá uma trincada em cima. Não é só uma rachadinha que está seco. Teve alguns momentos aí que estava com indicativo de pouca chuva. Olha o bolsão, onde está o laranja ali. E até a putina, onde que quebrou a safra de trigo e as demais, essa putina vermelha escura, ela estava preparada para dar um chute, porque daí do estado do lado, nós temos aí os maiores produtores, que vai Iowa, Illinois, Indiana, que está ali na ponta da putina, só que a putina ficou parada e não chutou ninguém. Ou seja, faltou gente para dar uma força na putina. Aquele sonho de quebrar a safra americana que ajuda todo mundo da América do Sul. Daí foi, o vermelhão aconteceu de esquentar 2, 3 semanas atrás, aí no final de julho, né? Mas as perdas são mínimas, porque daí depois começou a acalmar ali no meio, essa principal, essa bolinha bem no meio. E aí voltou a chover. E aí o milho agora em agosto. As lavouras de milho. Tá aí as lavourinhas de milho, a soja. Milho de novo. Seca braba nos Estados Unidos, né? O pessoal fala. Imagina se tivesse bom. A lavoura de soja, Nebraska. E o chinês comendo carne de porco, né? O mundo vai girando e o chinês vai comendo carne de porco. Para ver como é a importância. O Paraguai agora começa esses momentos que acontecem de preços baixos, que nem esse é um ano preço baixo comparado com o ano passado. Geralmente o produtor repensa a vida dele, repensa a propriedade, repensa a maneira de ganhar dinheiro, ele sai melhor. Eu vejo como produtor lá também. O ano passado, por exemplo, que eu olhava a lavoura, quando nós fomos colher o trigo, depois de ter chovido 6 chuvas de granizo e ter colhido a menos do que eu gastei em insumo, você olha assim, puta merda, é um negócio de alto risco mesmo. E eu estou na região que chove muito granizo lá, no inverno. E Deus se começa, você repensa, de como é que você faz. E eu tenho trigo de novo. O cara é burro, né? Deus que é careca. E ele está muito bom. Esse período que passou seco, ele tinha evoluído, tinha crescido. Essa parte que nós ficamos 30 dias sem chuva, foi na parte mais crítica, que ele poderia estar vindo doenças e os cambá 4. Foi uma época que ele formou raiz e veio sadio. E daí agora daqui uns dias nós vamos colher aí mais para frente, o nosso trigo colhe no final de outubro ainda. E esse ano, se der tudo azarado, nós vamos colher uns 100 sacos por hectare. E pegar 82, 83. E pegar um preço muito mais ruim que o ano passado, né?
uns 300, 400 reais a mais por tonelada. Então, você pensar só naquele momento do ano passado, estava fora, e esse ano eu vou ganhar do ano passado, desse ano e do ano que vem. Então veja como é que o produtor nessa hora tem que repensar e fazer melhor. É a hora que a gente tem que fazer melhor, porque o mundo vai continuar comendo, não adianta a gente ficar esperneando. A China deverá cortar o plantio de milho, ela reduziu, e agora para o ano que vem é 2,7 milhões de hectares a menos. A Argentina vai usar, está usando agora em 2018 milho para etanol. Veja como é que o mundo acaba usando para outras coisas e vai faltando comida. Porque se usou milho para etanol, vai ter menos milho para ração. Dava só o DDG para ração, mas o DDG não dá 30% do volume, dá uns 300 kg por tonelada. Você usa uma tonelada, só 300. Então vai sobrar menos. México comprando milho do Brasil, aquela briga do México com o Trump já começou a surtir efeito. Os mexicanos, puta, o cara está metendo pau em nós aí. O México é o maior importador de milho do mundo, mais de 15 milhões de toneladas ao ano. Se nós do Paraguai e Brasil vender um pedacinho desse negócio, é uma grande coisa. Ou se o Brasil vender para o México um bom volume, abre o mercado brasileiro para o milho do Paraguai. Você sai para os portos do nosso milho, entra o Paraguai para o Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de tudo, que as demandas, né? Eu peguei só por curiosidade para saber esse nosso aqui, ó. Esse aqui é o rei do Brasil, Dom João. Ele comia 6 frangos por dia. Era animado naquela época. Eu fui dar uma palestra lá em Chicago, e dei para animar os caras assim, porque daí quando você chega lá, o pessoal acha que os Estados Unidos é os Estados Unidos e o resto é resto, né? E daí chegou a minha vez de falar, de mostrar. Daí eu só para começar a dizer o seguinte: eu venho do Brasil, só para quem não sabe quem que é o Brasil, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Nós somos o maior exportador de boi e de frango. Segundo é os Estados Unidos. Agora de carne bovina é a Índia, o segundo, não é nem os Estados Unidos. Nós somos o maior exportador mundial de café. Todo café que vocês tomarem aí diz que é da Colômbia, mas a Colômbia não produz um décimo, um centésimo do que produz o Brasil. O açúcar que vocês usam é brasileiro. Nós somos o maior exportador. E os americanos ficam bravos. Então nós somos o maior exportador de soja. Se nós pegarmos Paraguai e Argentina, que os Estados Unidos abriram os mercados mundiais de soja. Hoje nós lideramos com o pé nas costas o que os Estados Unidos é na soja. E vai. E daqui uns dias nós vamos ser do milho. Então eu falei, porque nós temos natureza. Desde o nosso rei, que nós tivemos o último, que faz 200 anos, ele já comia 6 franguinhos e dizia assim: no futuro vai ser esse negócio que vai ser, nós vamos trabalhar com comida. Porque comer tem que comer, né? Naquela época, no passado, no futuro. E o que vem pela frente, como vocês vendem para o Brasil, a nova safra brasileira já começa a ser projetada em 85 milhões de toneladas por ano. Quando essa última safra agora, 95. Ou seja, nós vamos precisar milho. Porque nós vamos continuar exportando. O estoque de quase 10 milhões já cai para 4 e pouco. E nós voltamos com aperto. Num momento que vai ter milho, faltando milho lá na frente. Então, o mercado já começa a mudar de figura. Tanto internacional como aqui no mercado da América do Sul. Lembrando que a Argentina vai usar milho e etanol. Vai ter uso lá dentro deles. E outro fator importante, nós continuamos exportando, e no ano passado você negociou muito milho. Então, o mês de julho, nós já batemos recorde histórico para o mês de julho. O mês de agosto, até a primeira e a segunda semana, foram quase 1.800.000 toneladas. E vai fechar em mais de 4 milhões. Vai ser recorde para agosto. E daí nós vamos ter recorde para setembro. E vamos chegar no fim do ano aí, virando com volumes grandes de milho. Jogou milho na exportação do Brasil. O que está acontecendo hoje? Hoje o milho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o pessoal não consegue comprar milho do Centro-Oeste. Porque o milho do Centro-Oeste está indo para exportação. E daí o pessoal que está sobrando um pouco, eles dizem: não, mas vou deixar um pouco, porque tem demanda interna também. E daí no Mato Grosso o cara está colocando em silo bolsa, em armazém, para deixar para o ano que vem. E daí começa a escassear a oferta, porque vai continuar embarcando. E o mundo inteiro compra milho. Daí para nosso negócio é importante. E tem compradores que não compram nos Estados Unidos, que é o maior exportador. O Irã não compra nos Estados Unidos. O
O Paraguai está negociando arroz com o Irã. Vocês estão aqui no Paraguai. Daqui a um dia vai ser negócio de arroz do Paraguai para o Irã. Porque o Irã é um grande importador de milho, é importador de arroz, é um dos maiores importadores de arroz do mundo. E não compram nos Estados Unidos, porque tem uma rixa americana com o Irã. E no mercado da Ásia, os asiáticos venderam todos os estoques que tinham nos últimos meses. E o arroz da Ásia é inferior em qualidade ao da América do Sul. E o arroz bom da Ásia é bem mais caro que o nosso. O arroz chamado jasmine na Ásia, que é um arroz de melhor qualidade, lá da Tailândia, ele está $850 a tonelada. O arroz aqui no Paraguai é 400. Metade do preço. Eu estou falando de arroz beneficiado, não é nem arroz em casca. Então tem demanda. E a nossa safra de milho, só para comparar, onde tem umas brechas, nós temos hoje ainda, agosto, 35 milhões de toneladas para ser negociado na mão do produtor brasileiro, uma safra de 95. O ano passado foi uma disparada de preço, porque tinha só 5 milhões. E daí o preço foi lá na lua. Lá no Rio Grande do Sul, os caras pagavam R$60 a saca. Chegou a andar quase $20 uma saca de milho para a indústria. Aí matou muita gente do cansaço. O ano retrasado já era 25 milhões, ou seja, comparado com a evolução da safra, não está um bicho de 7 cabeças. Porque a maioria vira, a safra cresceu muito, mas a comercialização também andou. Olha a situação da safrinha, ó. 65 milhões de milho de safrinha, o ano passado foi 44,5. Até julho tinha 55% negociado. O Mato Grosso, que é o maior produtor, 30 milhões desses 65 é do Mato Grosso. Tem 70% vendido. O Mato Grosso já passou de 20 milhões de toneladas negociadas das 30 colhidas. Então, e agora em diante o produtor que tem é o produtor capitalizado, que ele não vai vender a qualquer preço, ele vai administrar a negociação, que é o normal. E outra situação importante é agora que o governo brasileiro tem mais uma coisa que pode beneficiar. É o incentivo à produção do etanol de milho também, que vai ter mais demanda nos próximos anos. E para a soja aí, talvez agora em setembro, nós está indo do B8 para o B10, ou seja, em vez de 8% biodiesel no diesel, vai passar para 10%, que é uma coisa excelente, né? Etanol será o próximo combustível do seu carro, que nem o pessoal diz, mas o carro vai ser o mundo do carro elétrico. Quem olha para o futuro, é o mundo do carro elétrico, só que a bateria que precisa para o futuro aí não foi inventada. Porque você vai pegar um carro elétrico, ele te dá 100 e poucos quilômetros de autonomia. E daí como é que você vai pegar? Não, eu vou te dar um pulinho ali em Assunção. E no meio do caminho você tem que pegar outro carro, ou para umas 10 horas lá para a bateria encher. Então é um negócio que funciona nas grandes cidades do planeta para usar na vida, no dia a dia, que o cara vai usar pouco, e chega de noite, ele fica a noite inteira na tomada. Mas ainda nós vamos demorar muito tempo para acabar com os combustíveis. Porque primeiro que os derivados do nosso negócio, que é o etanol de milho, o etanol da cana, o biodiesel da soja, eles são baratos. E o petróleo baixou. O petróleo que chegou a $140 um barril, hoje é 33. E o consumidor vai usar produtos baratos. Um carro elétrico custa mais caro que um carro normal de combustão. Então não é da noite para o dia. O ideal é a gente passar para esse estilo do Big Mac que nós estamos lançando novo aí. Lá em Santa Catarina nós lançamos a semana passada o Big Mac de gringo, que aqui no Paraguai também pega e aumenta o consumo de milho, né? Essa aqui, ó, vocês conseguem ler aí, aqui em cima, está escrito, esse é o nosso ministro Blaido Maggi, como está escrito ali em cima no jornal chinês, ele está lá mostrando os franguinhos brasileiros, porque deu aquele escândalo da carne fraca, aqui espirrou abacaxi até para o Paraguai, né? Porque aqui no complexo do Mercosul, tudo que der problema no setor da carne afeta todo mundo. E quando tem benefício, todo mundo leva vantagem. E aquela malandragem dos nossos fiscais lá, que diz, o pessoal está misturando papelão na salsicha. E vazou pelo mundo afora. Papelão na salsicha. Daí o pessoal pegava
uma salsicha para fazer um cachorro quente, mas tem papelão aí dentro, é meio complicado comer. E lá fora já caiu as exportações. E a primeira coisa que deveriam fazer é o seguinte, os caras da indústria perderam essa oportunidade. Primeiro é o seguinte, o papelão custa 8 vezes mais caro 1 quilo do que 1 quilo de carne que eles tiram do frango ali, para fazer salsicha. Por que eu vou usar um produto que custa 8 vezes mais caro e uma máquina que prepara a salsicha nem aceita papelão dentro? Porque os fiscais viram bobagem, tudo é loucura, né? E depois, o que aconteceu? A exportação nossa, que vinha aquecida em março, despencou em abril. E afetou todo mundo. Só que quando chegou em maio em diante, o pessoal mandou comitivas para vir para o Brasil, para fiscalizar. Até o Paraguai foi fiscalizado por tabela, para ver, por causa da exportação de boi. E se observou que as melhores carnes do planeta saem da América do Sul. Os melhores frigoríficos do mundo estão na América do Sul. Porque todos são frigoríficos que foram feitos aí aos últimos 20 anos para cá. E muitos menos de 10 anos. Os frigoríficos americanos têm 40, 50 anos. Os europeus chegam até a 200 anos de idade, conforme o local. E daí o pessoal, não, mas lá não tem, lá foi o rolo da parte política, fiscal, que não tem nada a ver com a qualidade. E olha as exportações da sequência. Vem de julho, nós batemos o recorde de julho. E aí demanda do milho e soja também. E a nossa minha soja, o mercado do milho, ele chegou também ao fundo do poço agora nesses últimos dias, e agora ele começa lentamente a tentar tomar um fôlegozinho. Não dá para você esperar que vai ter uma disparada de preço no torno, mas o mercado vai ser melhor para frente. Ele tem um fôlego de uma evolução talvez de 10% até o final do ano, nessa linha. O ano que vem, sim, o ano que vem, em função da redução da safra brasileira, redução da safra americana, demanda maior mundial, que vai continuar crescendo, queda da produção da China e aumento do consumo chinês, aí sim, o mercado no ano que vem vai ser melhor. Para a safrinha do ano que vem já é outra história, é um milho bem mais favorável do que está nessa situação atual. Então vai ser um ano, vai voltar um bom ano de milho. Aqui eu peguei esse folheto antigo aqui, da Grande União, do seu Pedro Mar, a moeda do futuro, e eu peguei porque o seu Pedro Mar é um chinês. E esse que é um lançamento de variedades de sementes lá do Rio Grande do Sul, que aconteceu há 33 anos. E o mais importante naquela época é que a variedade mais produtiva que está nesse folheto, ela chegava até 1.600 kg por hectare. Então nós chegamos no futuro, porque hoje nós temos variedades com 5 toneladas por hectare de potencial, e o Pedro Ma é um chinês nativo, ele nasceu na China e veio para o Brasil, pequeno, e ele é um produtor de sementes de soja, e a moeda do futuro está aí, porque não tem nada na natureza que compita com a soja como fonte de proteína. Ou seja, o ser humano no futuro vai precisar cada vez mais proteína, porque o ser humano é desnutrido na África porque ele não come proteína. Ele é desnutrido na Ásia porque ele come muito arroz e não come proteína. Por que a demanda de ovos está crescendo? Porque é proteína. Frango é proteína. E aonde que sai? É soja. O salmão que vende no mundo afora, o peixe salmão, 90% do salmão do mundo é criado em cativeiro com soja. Então a demanda vai continuar crescendo. E não tem nada mais barato que isso. Porque você pega uma tonelada de soja, ela te dá quase meio quilo. Aliás, 1 quilo de soja te dá quase meio quilo de proteína. A soja do Paraguai tem, se eu não me engano, uns 47 em média por cento, 46, 47 de proteína. A soja americana tem 42. 1 quilo de soja custa quanto aqui? 30 centavos de dólar. Ou seja, 1 quilo de soja custa 35 centavos de dólar. 1 quilo de proteína, ele vai custar 70 centavos, 80 centavos. Menos de $1 por quilo de proteína. 1 quilo de frango custa $1,50 para frente. E 1 quilo de frango tem mais ou menos 30% de proteína. Então veja o custo da proteína, que uma é mais barata que é o frango, que é esse preço.
Por isso que a gente usa a proteína da soja. Porque no mundo não se cria nada, tudo se transforma. Para fazer proteína tem que ter proteína. Para o cidadão fazer músculo e virar um cara lutador do MMA lá, ele tem que ter proteína. Não adianta ele comer mandioca que ele não vai virar um cara daquele tipo nunca. Ah, mas o cara come mandioca, ficou forte que nem um touro. Ele vai ter que comer junto umas 30 dúzias de ovos por dia. Pode comer a mandioca à vontade, né? Que daí tem proteína. É por isso que a soja entrou no sistema. Para quem não sabe como é que começou a soja na evolução do planeta, a soja, o berço dela é na China. Então a China começou a soja no mundo, a China foi o primeiro produtor, a China foi o primeiro exportador e a China é o maior importador hoje. Então começou lá e é hoje que compra mais. Porque tem mais gente, né? Quanto mais gente, mais proteína vai precisar. E a soja no mundo, ela evoluiu com os americanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos, da primeira para a segunda, eles começaram a sentir problema. Que faltava alimentação, o que a gente leva, e desenvolveram o óleo de soja. Não, mas do óleo de soja dá para fazer um produto chamado margarina. Criaram a manteiga artificial que não tem problema no frio, não tem problema no calor. A manteiga normal ela derrete no calor e no frio ela fica dura que nem pedra, na neve. Criaram a margarina. Então você produziu soja para tirar o óleo e fazer o uso do óleo. Depois, numa altura, começou a sobrar o farelo. Aquele quando começou a indústria do etanol, sobrava o DDG lá e não sabia o que fazer com o cara. O DDG do milho, ele dá 28 de proteína. Uma ração normal aí para a gente engordar animais, no máximo é 22. Vai de 16 a 22% a ração animal. E aí veio o farelo de soja para o mundo. Então hoje o que mais precisa no farelo da soja não é mais o óleo. O óleo é usado para biodiesel, para margarina, para óleo de soja, para 1 milhão de biodiesel. Mas o principal é a proteína, que é a lavagem. E os caras estão aí, né? Se a gente olhar quem produz, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. Aqui não está na lista, mas a Ucrânia também é produtora. A Ucrânia produz 4 milhões de toneladas praticamente, lá na Ucrânia. Ela exporta a maior parte. Então são esses, é pouca gente. Ah, mas a China produz 10 milhões de toneladas, mas não está aí. A Índia, aliás. A Índia produz, mas a Índia, grande parte da soja que ela produz, ela é consumida meio verde, na forma de grão, porque eles são vegetarianos e comem no grão, que nem quem come soja aí. Não sei se aqui no Paraguai come, mas no Brasil tem vários lugares que o pessoal ferve a soja, que nem feijão, deixa ali fermentar, e daí faz salada e come. E tem para vender até em caixinha já soja no Brasil, para comer na forma de salada. Mas é uma minoria que come assim. Quem come soja normalmente é frango, galinha, frango, suíno e boi, vaca de leite, peixe, ração, cachorro, o grosso é para ração. E aí a oferta e demanda. Nós vimos aí, sempre está sobrando um pouco, produzindo mais, e agora nós vamos entrar no ano que vai apertar. Nós estamos no ano de transição da soja também. Então não há garantia que vai colher o suficiente para atender a demanda. Então é um fator positivo, a mesma coisa que acontece com o milho. Porque a demanda vem crescendo a cavalo. E se a gente olhar, a demanda sai de 268, aí em 3, 6 anos, para 350. O ano que vem, 2017, 18, 19, ela já vai ser 370 milhões. Ela cresce 100 milhões de toneladas em 7 anos. Porque o mundo quer comer mais ovo. O cara que come iogurte aí, ele está comendo soja. Porque o leite da vaca tem ração. Elaboração, o quadro americano. Então, a primeira estimativa do uso é 109 milhões. Assustou a semana passada no mercado, derrubou as cotações. Pronto, já passou o susto. Agora o pessoal começou a repensar. Não, mas esses 2 milhões de toneladas de aumento é porque cresceu a área. A área americana saiu de 33,9 milhões de toneladas de hectares para 36,2. Então houve um avanço aí de plantio. Mas o avanço está muito grande que você colocou. Porque a produtividade média vai ser menor. Então ele vai ter que ajustar isso para baixo. Ajustou para baixo, ele derrubou o estoque, ele puxa o preço em Chicago. Mesmo assim não é para fazer disparar a cotação, mas que ele vai atualizar em valores melhores, vai para frente aí.
Veja a exportação americana, tem outro fator importante. A exportação desse ano, até a semana passada, 10 de agosto, 61,2 milhões de toneladas negociadas. O ano passado era 52. A projeção do USDA da semana passada, 58. E se embarcar tudo isso aí? Essa é uma diferença grande. Com 7 milhões a mais de venda da safra passada, da safra velha. Daí vai ter um estoque menor de passagem. E derruba o estoque do ano que vem. É por isso que a gente lá no canal rural já faz um mês que a gente tem falado. O mercado de soja, ele caminha para trabalhar de 9,5 a 10 dólares se chover normal nos Estados Unidos. Se há uns 15 dias atrás cortasse a chuva e não viesse mais chuva, ele ia trabalhar de 10 a 11 talvez. Mas de 10 a 10,5 é certeza. Só que choveu. E hoje ele volta de 9,5 a 10. Mesmo que hoje ele esteja abaixo disso um pouco ainda, né? Fechou ontem um pouquinho abaixo. Já embarcou 55,6. O ano passado era 48,6 o embarque. Veja que o volume está muito mais rápido que a projeção. E a área plantada, 36,2. Efetivamente 33,7. Veja que cresceu a área. E a projeção hoje é o mínimo 115 e o máximo 120. Ele vai navegar dentro disso aí, essa americana. Vai depender do que o São Peter deles fizer de agora em diante, até o fim do ano, até o fim de outubro. Agora, passando mais 2 semanas, se não mudar nada no clima americano, o que a gente tem que começar a fazer uma união aqui para dar sorte, é que vem algumas nevascas aí no final de setembro, no mês de outubro, que daí quando dá neve antes da colheita é bom, que ele não consegue entrar com a máquina. Quando a lavoura começar a secar, que ela estiver secando, é melhor ainda a neve. Porque quando está com a varginha seca, a neve cai em cima da vargem, vai acumulando. E daí chega numa hora que a neve fica tão pesada, ela quebra a vargem cai no chão. Então, daí nós temos que torcer para isso. É uma maneira de... Não estamos jogando praga para os caras lá, né? Mas torcemos que... A gente, como produtor, sempre tem que pensar positivo. Para nós, né? Olha a situação da safra deles aí essa semana. Segunda-feira, 94% floração, 79% vagem. É que nem eu falei, fechou a floração. Então a fase de calorão na flor já passou. A semana que vem já não tem mais flor. Já passou para canivetinho e vagem. Então você perde até canivetinho. Porque a filosofia, a fisiologia da planta, ela é tão especial, a natureza é tão sábia, que o cara que fez a natureza é um cara artista mesmo, né? Que a natureza é tão sábia que quando ela entrou na fase reprodutiva, que começou a reproduzir, que já tem um filho, é que nem mulher. A mulher, quando ela começou a estar grávida, que começou a ter a criança, o bebê está gestando, já está vivo, ela tem uma imunidade que é uma coisa que nem vacinas foram inventadas, de tanto que ela fica mais resistente. É a natureza dos animais. É assim. E na planta, quando a planta pegou, e você pega ali que ela já começou a formar a vargem, que já tem aquela ligação, agora não lembro como é que é o nome daquele trocinho que liga da vargem para o grãozinho, é o hilo, que liga até no hilo do grão. A hora que formou isso, pode dar calor que for, que ela não joga a vargem fora mais. Daí para frente, o que ela pode jogar é a folha fora. E daí ela já quer preservar a vida. É por isso que agora faz assim, mais uma semana, passou, por calor não perde mais. Daí sim, a neve é boa. Depois uma nevasca, a chuva eles não têm muito problema, mas neve é bom. E às vezes acontece. Então as condições da lavoura esse ano estão inferiores, tem 69% de área boa excelente, e ano passado era 72%. Então, essa condição de lavoura inferior, ela já dá sinais de que a produtividade vai ser 200, 250 quilos por hectare a menos. Então, por isso que não pode ser 319 e pouco, porque se a gente jogar 200 e poucos quilos a menos, é uns 7 ou 8% de produtividade a menos. E daí nós vamos colher menos que 119, vai ser uns 116,5, 117. Ou a safra igual ao ano passado, que é o que avançou na área plantada. Só que daí o mercado ajusta todos os números, ajustou os números, as cotações sobem um pouco. É a lei do equilíbrio das cotações. E aí vai o chinês, né? O chinês não para de comer,
porque inventaram boca lá na China, né? Que 80 milhões de toneladas era o consumo em 2013 e 2014. 108,3 a projeção da safra nova. Talvez chegue a 110 milhões de toneladas. Ou seja, daqui para lá, evoluiu 30 milhões de toneladas em 5 anos. Na média, 5 milhões ao ano. E nesse ano são 7, praticamente. E cada vez eles vão comer mais. O ano que vem é 2 ovos e 3 a mais. É um pouquinho mais de leite, é um pouquinho mais de iogurte. É aquele pedacinho de queijo. Tudo nessa linha. O cara que come uma salsicha. Esse modelo chinês, que o chinês hoje, não é só o chinês, na Ásia em geral, a alimentação do asiático, ela está passando para o sistema chamado americanizado, que é a comida mais rápida, o fast food, mas o principal é que, como a produção de arroz no mundo não consegue avançar, o arroz saiu de valores aí, que ele valia 20, 30 centavos o quilo para o consumidor, e hoje está praticamente $1 o quilo. Ele deu condições para os outros alimentos se aproximarem da realidade do consumidor. E daí o hambúrguer está chegando no consumo do ser humano, lá da Ásia, a salsicha, o ovo, o frango, o peixe, tudo ligado ao setor de ração. Você pega, por exemplo, lá em Brasília, nós temos uns deputados e senadores que são loucos de bom. Eles vão lá comer num restaurante, e daí lá desse restaurante ele faz um linguado com alcaparras. Então é um linguado grosso, que ele é importado da China, esse linguado é produzido na China, em cativeiro, com soja que vai do Brasil, e esse prato do linguado com alcaparras custa R$350, e daí o nosso deputado lá, mais uma garrafinha de vinho, ele almoça e gasta R$1.400 e leva a continha lá pro... ele toma uma dosinha de uísque antes que sai 120, e daí ele leva a continha, e o cafezinho no final que ele toma lá sai mais 18, ele leva aquela continha depois para nós pagar. Então, por isso que eles estão lá no Congresso e não querem largar o osso. Mas esse linguado existe e é produzido lá, e é produzido pela China. A China é um dos grandes exportadores de peixe do mundo criados. Então, e é ração. Então, o mundo é ração. A maneira mais prática de criar peixe é ração. Quem cria tilápia aí, já sabe, jogou ração, rapidamente você tem o peixinho pronto. Eu sei porque eu também tenho 4 tanquinhos lá na minha arca de Noé, e eu tenho pacu, tenho peixe de couro, tenho tilápia, e os peixes mais evoluídos na genética, que é a tilápia, você cria em 4, 5 meses, o bicho é só dar a comer. E a ração você olha a proteína 33, 34, 35 de peixe, que daí é quase uma farinha de soja puro, né? Que quanto mais proteína, mais rápido se cria o peixinho. A importação de soja pela China é recorde histórico em julho, ou seja, 10 milhões e pouco, ou seja, é recorde em cima de recorde chinês. E na Argentina esse ano teve essa condição, e a nossa soja, para comparar, para vocês terem uma noção, nós vimos uma evolução rápida do plantio, 34,5 milhões de hectares, agora a projeção 34,4, e o ano passado, essa última safra, 33,9, então está desacelerando, em função de que o produtor está menos capitalizado também, ele comprou áreas, se endividou um pouco mais, e principalmente que o Brasil também engessou muitas áreas, né? Hoje está mais difícil de abrir as áreas novas. E os estados principais, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se a gente olhar, eles estão aumentando a área de soja em cima da área de milho. Então a nova safra de milho do sul do Brasil vai ser menor, que é a safra de verão principal. Daí a produção brasileira de soja também já se projeta um pouco menor que a anterior. Que o ano passado foi tudo certinho, tudo tranquilo, alto produtividade em todo que é lugar. E o normal não é assim. Então já se espera uma safra menor no Brasil também. As exportações brasileiras seguem em ritmo acelerado, é sinal que o mundo está comendo mais. Eu mostrei antes, os Estados Unidos está acelerado. Aqui também. Até a segunda semana de agosto, nós já vendemos mais soja que o ano passado inteiro. É sinal que o mundo está comendo muito mais do que está sendo projetado. Então, quando chegar no final do ano, vai dar um sinal, opa, tem menos soja no planeta. Está se comendo ela na forma de ração, e outras coisas que entram no paralelo, que a gente nem vê, é na forma do biodiesel. Porque na Argentina usa já o B10 lá, na Argentina. 10% do biodiesel no diesel. E a Argentina é o maior exportador mundial de biodiesel. Até o Trump já encrencou com os argentinos também. Porque os argentinos vendem muito biodiesel nos Estados Unidos.
E daí o Trump, não, mas lá na Argentina é subsidiado e cá ele está prejudicando o produtor americano de biodiesel. Já ficou nervoso com os argentinos. Já chamou o Macri lá, vem a Macri, vamos lá conversar aqui, ó, o seguinte, você vai ter que pintar o cabelo com a minha tinta aqui, senão... Só que é sinal que a demanda está maior. Aqui uma matéria da Gazeta do Povo do Paraná, jornal, demorou porque o país só tem que ganhar com o aumento da mistura do biodiesel. E na realidade, esse é um lobby da política do agronegócio brasileiro e não prejudica ninguém. Porque se aumentou de 8% para 10% do biodiesel no diesel, você beneficia o produtor de soja, o sistema da soja, a indústria que faz o óleo, a indústria do biodiesel. E diminui a poluição, porque o biodiesel causa menos poluição. E assusta, que daí quando o diesel vai abaixo de 9, daí o produtor, não, mas não vou usar tudo então. É a primeira que começa a pensar. Ah não, mas vai abaixo de 8. Então eu não vou nem usar nem o defensivo. Não vai abaixo de 7, mas nem semente eu uso mais. O produtor não faz essa conta. Eu vejo meus vizinhos, tudo faz essa conta. Quando algum maluco fala de uma coisa que vai ter um preço menor, ele já começa a cortar alguma coisa. Ele não pensa, diz, ó, será que eu estou plantando o espaçamento certo? Será que estou plantando direito? O que eu posso fazer para colher mais e usar a mesma coisa de dinheiro? Então veja como é que o produtor pensa no contrário. Daí se ele colher menos, ele quebra mais fácil. Porque nessa cotação, ele para nós já dá dinheiro. Mas o produtor americano não. Porque nos Estados Unidos, o arrendamento não é barato, é mais caro que aqui. Então o produtor que arrenda nos Estados Unidos, ele paga mais ou menos quase $500 por hectare. E daí já começa com um custo alto. O custo total americano, o americano não usa muito veneno, porque não dá muita praga, porque vai aquele inverno de 20 graus abaixo de zero, mas a tudo não tem muito problema de praga lá. E não tem muito problema de doença e tal. Realmente ele gasta menos que nós. Mas a tecnologia chega no produtor americano hoje, vamos tomar como exemplo. Eu estava vendo uma propriedade nos Estados Unidos, o produtor estava com 9 eventos de milho, de tecnologia, de biotecnologia no milho. 9 eventos. 9 eventos é 9 tipos de transgenia dentro da mesma semente. Isso custa dinheiro. Para ele colher 14, 15 toneladas de milho por hectare, ele gasta muito em semente. Ele gasta muito em tecnologia. E aí o custo da soja americana, no cálculo dessa safra pela Universidade de Illinois, lá de Chicago, está em $11,20 para quem é arrendatário. Ou seja, ele tem que ter um valor de $10 e um prêmio de 120 para ele zerar a conta. Porque eles se endividaram muito nos últimos anos em maquinário, eles têm as melhores máquinas do planeta, está na mão deles. O produtor americano pode plantar toda a safra americana são 70 milhões de hectares de soja e milho em 2 semanas. Ele tem essa condição, mas ele está pagando caro, ele se endividou muito. Por isso que o custo deles é alto, porque tem o custo pesado do maquinário. E aí ele tem que controlar, daí o mercado não cai muito não. Essa semana ele começou a cair, foi a 9,20, e o chinês já sabe disso, ele já entrou comprando. E daí ontem subiu um pouco, ontem mais um pouco, porque o mercado, a janela dele do momento é esse aí, porque daí os americanos vão tentar brigar para melhorar os prêmios no futuro. E aquele produtor que é arrendatário e está altamente endividado com máquina vai acabar tendo um prejuízo na safra. Como em qualquer lugar está tendo também. Né? Ele está muito carregado em dívida e tem prejuízo. Normalmente o produtor trabalhava nesse estilo, né? Uma enxada dupla, né? É uma no mercado e outra na lavoura. Lá no Brasil eles estavam tentando colocar isso aí, porque estavam tentando votar lá ao fim do Roundup, não, qual é o ingrediente do Roundup? Glifosato. Imagina os loucos tentar proibir o uso de glifosato na lavoura. Então daí como é que vai dar a enxada? Não dá certo. Um enxadox. O produtor nesse estilo, geralmente ele tem o mercado e a lavoura. E ele dá mais atenção às vezes à lavoura e esquece o mercado. E quando ele dá mais atenção ao mercado e esquece a lavoura, ele perde de novo. Porque daí ele fica meio especulando no mercado e esquece de ganhar na produtividade. E nós estamos num ano que nós vamos estar desse jeito. É o mercado, a lavoura, o
que tinha para a Venezuela era esse, o Chaves, porque ele quebrou o país, transformou o país em um grande importador de tudo. Importar arroz, feijão, carne, frango, papel higiênico, tudo que você importar. E já foi uma potência. E o Maduro está dando continuidade. Por isso que o Lula, a turma do Brasil, apoia ele. Porque diz, deixa eles quebrar lá, porque eles não vão produzir nada, nós vendemos tudo para eles. Então, nos Estados Unidos, toda essa encrenca que esse cara fizer aí com China, ou a Europa agora começou a encrencar, a Europa é grande importadora, são 15 milhões de toneladas de milho que ela vai precisar agora, a partir de outubro, novembro em diante. Aonde tem milho? É Brasil, Paraguai e Argentina. Tudo que ele fizer de errado lá com o México, vou fazer muro. Então faz um muro que eu compro a soja lá no Brasil. O México é grande importador de arroz. Faz um muro que eu vou comprar arroz lá no Paraguai. E eu pago 500 e poucos dólares a tonelada do arroz americano, os mexicanos. E aqui sai 400. Então tudo que for de encrenca, ele acaba mexendo para nós. O produtor já sentiu mais ou menos que nesse meu frango aí. E alguns nesse ano estão se sentindo assim. Esse meu frango aí é um frango especial. Como eu tenho a Arca de Noé, lá na minha propriedade, o cara é um baita de mentiroso. Eu na minha propriedade, eu tenho um carinho para o setor, para a roça mesmo. Porque todas as áreas que tinha degradada de montanha, eu plantei árvores. Está preservando a natureza. Não, estou querendo ganhar dinheiro. Eu plantei eucalipto e pinos, e erva mate. As áreas agrícolas são todas produtivas. E daí, como o meu serviço é mínimo, todos os serviços são terceirizados, então eu mexo com os bichos. Eu tenho criação de cabrito, tenho um gadinho, tenho porco. E agora eu tenho as galinhas, tenho pato, peru, galinha de Angola. O que de bichará tem lá. Não tenho mais coelho, porque meus cachorros ficavam loucos com os coelhos. Também tem uma cachorrada. E esse galo meu, ele era estilo produtor, aventureiro e tal. Agora o mercado vai disparar. E saía com o vizinho. Daí tem um riozinho que está na minha propriedade, e para o outro lado tem um vizinho. E esse meu vizinho cria uns galinhas, daqueles grandes, aqueles galão, que tem pena no pé, na botina. E os galos são bonitos. E o cara tem uns 4 galos daquele grande. E esse cara, para tentar namorar aquelas galinhas tudo peluda lá com topetinho, ele pulava o rio e ia lá encarar os galos. E vinha desse tipo, cada vez, que era aquela peleia. E daí chegou na altura, ele me desanimou. Daí eu vi que ele ficou desanimado. Eu falei para o professor, vou tratar o galo aí direito, vamos dar umas vitaminas para ele. E tal, daí ele começou a comer. E daí, virou esse cara aí. Pode ver que está tudo machucado aqui. Aqui em cima. Maçarou e empenou. Está mandando nos pássaros, nas galinhas, nos gansos. O grande problema é quando ele acomodou, que daí estava sendo tratado lá, meio na mão, comidinha na boca, até ovinho cozido, meu funcionário dava para ele lá com quirera. E nada, daí as galinhas começaram a diminuir a produção de ovo. O que aconteceu? E o galo só cantava e sentava e assistia o movimento. Eu botei que arrumar uma atitude aí, porque tem que ter produtividade. Quando o cara começa a ganhar muito, ele começa a relaxar. O produtor, quando ganha muito, ele esquece da produtividade, ele começa a comprar casa cuidando do fogo, ele faz qualquer negócio. E eu falei, vou dar uma agitada nessa coisa. Daí eu comprei o Trump. Botei o Trump lá. Isso foi dezembro. Em janeiro eu bati recorde de produção de ovo. Eu gosto de comer o caipira, meu ovinho lá, de manhã normalmente. Agora estou fazendo um regime com 4 ovos caipira mexido e tal, para manter a proteína. E os meus ovos tinham sumido. Daí eu comprei o Trump. Agora está sobrando ovo lá que eu não consigo nem vender. E agora senta em cima lá, está em cima do mundo, aqui a bola global, e a produção de ovo aumentou barbaridade. Porque às vezes o produtor precisa dar uma chapulhadinha do ano, para ele dizer, eu vi o Calegari falando de produtividade de 40 e poucos sacos por hectare, esse negócio. Eu, como produtor hoje, não imagino mais uma lavoura colher 40 e poucos sacos por hectare de soja.
A não ser que você jogue a semente e só vai colher ela. Aí vale a pena. Hoje nós temos que pensar, mas os americanos esqueçam. Os americanos têm uma condição inferior de produção que nós. Eles têm o solo, a condição de planície deles lá, mas nós temos condição de colher mais. Isso dá para ver, porque a gente anda no Brasil todo. É fácil de ver. Ponta Grossa, no Paraná, o cara colhendo 105 sacos por hectare. Se o cara colhe 105, a gente tem que colher 60, 70. E daí nós vamos ganhar dinheiro com 9 mil, 10 mil dólares fácil. E para colher, você não precisa estar gastando um montão de coisa. Porque daí o produtor, mas eu vou ter que comprar um produto ali que deixa a cor mais verde da folha. Que tem produto que deixa mais verde, mas será que faz alguma coisa de grão? Então, o produtor tem que começar a pensar. E é nessas horas que dá essas baques de crise, que não é uma crise tão grande, foi só uma chacoalhadinha na carga, né, para dar uma ajeitada. Nós só demos uma chacoalhadinha, caiu um buraco e a carga estava meio espremida, agora deu uma afogada. É justamente o que o Galo Trump fez lá. As galinhas são as mesmas. E está produzindo muito mais. Então essa mudança do produtor aqui, essa evolução que estão tendo aí na sustentabilidade, isso começa a mostrar o produtor para ser melhor. Porque às vezes o produtor, quando é muito relaxado, joga galão de veneno para lá, para cá, e joga às vezes galão de veneno com o produto fora, joga dinheiro fora. E é facinho de ver. Agora já começa a mudar. Tem que usar outro produto, tem que fazer uma tríplice lavagem, aproveita melhor o produto. Isso é sustentabilidade. E isso resulta aqui no mercado, o cara ganha dinheiro. Porque o mercado mundial ele é comprador. O mercado mundial não vai parar de comer. E o mundo que produz é pouco, é pequeno, é pouca gente. A área disponível no planeta é mínima para crescer. E as poucas que vão surgir no mundo são grandes. E vai surgir muita gente. Até pouco tempo atrás se falava que o planeta ia ter 9 bilhões de pessoas em 2050. Depois que a Índia conseguiu já, catalogou 1,5 bilhão em julho, hoje está se falando em 9 bilhões de pessoas em 2035. E no ritmo que está indo, que a velha arada não está morrendo, nós vamos chegar antes de 2030 e vai ter 9 bilhões de pessoas. E mesmo o velho come sopa. Não tem dente, mas uma sopinha de frango vai bem. E satisfaz, a velha arada está ali animada. E nós estamos com certeza no melhor negócio que existe no planeta, que é trabalhar com comida. Nós vamos ter várias gerações pela frente, centenas de anos talvez, até ver alguma coisa que venha de novidade. Porque aquela história do comprimidinho, hoje ele existe. Nós estamos no futuro. Mas o comprimidinho a gente toma, eu tomo, e provavelmente muita gente toma, depois que ele come demais no jantar, no almoço, dá uma má digestão, comer demais, vamos tomar esse comprimidinho. Porque a alimentação dá prazer. Isso alimenta o cérebro, a pessoa fica mais inteligente. Porque onde que estão as pessoas mais inteligentes do mundo são onde que mais comeu proteína do planeta? Porque alimenta o cérebro. Por que o Japão evoluiu mais na Ásia do que os outros? Foi aqui que mais comeu peixe, é um país muito pequeno. Por que a Índia e a China evoluíram menos? Porque é um país continental, quem estava lá dentro comeu tudo os calangos, lagarto, cobra, e não tinha mais nada para comer de proteína. Na África, mesma coisa, eles comeram todos os elefantes, a bicharada, e agora não tem mais nada para comer. Nos últimos séculos. Né? Então, é agora que está evoluindo, estão voltando a comer. Porque é o nosso negócio. Por isso que o nosso negócio tem futuro. E tem que fazer nessa parte de sustentabilidade que vai dar dinheiro. Obrigado pela atenção, sucesso para vocês aí na safra que vem pela frente. Façam a coisa certa que vocês não vão se arrepender. Pé na frente, acelerando, devagarinho e sempre, que nós vamos ganhar. Eu estou num negócio que quando comecei como agrônomo, na época, todo o dinheiro que eu ganhei na vida, eu investi, o último foi no galo. Toda a minha estrutura de dinheiro que eu ganhei, toda a minha vida trabalhando, viajei o mundo inteiro, está tudo na roça. Já mas o mercado financeiro, eu não acredito nessas coisas. Eu acredito no
comecei uma criação de cabrito uns 3 anos para cá. Já que tal o negócio, vamos colocar mais um bode na sala, que não usa popular. E o produtor tem que ir evoluindo, produzir mais, vamos pegar uma produtividade melhor, fazendo a mesma coisa. Não dá, mas se eu mudar as leis de espaçamento, plantio diferenciado, plantar mais devagar, que nem dizia o meu amigo Fancelli lá da USP, lá de São Paulo. Tem muita gente, vou plantar ligeiro, plantar 20 km por hora. E daí isso é um plantio meio relaxado, né? E daí não colhe bem. O começo do sucesso já está no começo do plantio. Obrigado, sucesso para vocês. Obrigado pelo convite. Agradecer também aos palestrantes do dia de hoje. Creo que de hoy adelante podemos ser cada día mejor. Muchas gracias a todos y damos por encerrado el segundo seminario regional con la agricultura sustentable. Muchas gracias.